Fala galera, beleza? Vamos lá então. Qual que é o intuito dessa aula aqui de hoje? O intuito aqui é que você aprenda a construir uma base de conhecimento sólida para que vocês consigam aproveitar ao máximo esse recurso que é, se não o mais importante, um dos mais importantes dos superagentes, do seu superagente, que é você conseguir trazer o contexto, marque bem essa palavra, ela é essencial quando a gente está tratando de construir projetos com IA, você conseguir trazer o seu contexto para o seu agente, tá? Então, o intuito é que, ao final dessa aula, você seja capaz de compreender o que são as bases de conhecimento e por que elas são tão importantes, identificar quais os tipos de dados que vocês vão conseguir adicionar aqui dentro da plataforma e organizar um pouco melhor as informações de uma maneira um pouco mais eficiente, tá? E aí, por fim, que você comece já a entender como você vai preparar os seus materiais para importação aqui dentro da plataforma. Beleza? Então, vamos lá. Imagine o que é a base de conhecimento, né? Imagine que você contratou um novo funcionário muito inteligente, muito capaz, totalmente diferenciado no mercado, e esse funcionário tem uma habilidade incrível de conversar e resolver problemas, só que ele não conhece nada sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre os seus processos internos. Então o que você faria? Você precisaria fornecer, né, manuais, documentos, treinamentos para que ele pudesse começar a responder perguntas específicas sobre o seu negócio para ele conseguir performar, correto? Bom, uma base de conhecimento funciona exatamente assim para o seu agente de IA. É como se fosse a memória personalizada dele sobre o seu negócio. Então, assim, por padrão, os modelos de IA, como os que a gente usa no SA, têm conhecimento geral sobre o mundo, né? Mas eles não sabem nada específico sobre a sua empresa, que é o que importa, né? Então, quando a gente cria uma base de conhecimento, a gente está essencialmente ensinando o agente sobre o seu negócio. Então, vamos ver um exemplo prático, né? O que acontece aqui? A gente vai trazer um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco mais desse contexto. Tá? Por exemplo, pergunta do cliente: qual que é a política de devolução para produtos eletrônicos? Se ele não tem o contexto do seu negócio, tem só o contexto geral da LLM, seja o ChatGPT, seja o Cloud, seja o DeepSeek, seja qualquer outro modelo, o que ele vai responder? Bom, geralmente produtos eletrônicos têm políticas específicas, eu recomendo verificar, então aquela resposta clássica de IA que não tem nem como você modelar como ela está respondendo. E com a base de conhecimento ele vai responder exatamente: nossos produtos eletrônicos podem ser devolvidos em até 15 dias com embalagem original, todos os acessórios, ou até garantias diferentes para produtos diferentes. Enfim, você traz o contexto, tá? Esse que é o mais importante. Então vocês viram a diferença? O segundo agente ele vai conseguir fornecer informações precisas e específicas do seu negócio, enquanto o primeiro vai oferecer qualquer informação genérica, e isso vai se aplicar, aqui a gente está trazendo a questão da política de devolução, por exemplo, para tudo. A LLM ela sempre vai ter um contexto geral, e tudo que você precisa que a LLM saiba, você precisa colocar na base de conhecimento. Depois a gente vai entender um pouco mais o que você coloca na base de conhecimento e o que você coloca no prompt. Tá? Mas vamos entender aqui por que é importante tudo isso. As 3 razões principais que a gente tem aqui. Primeiro, consistência. Porque todos os teus clientes eles vão receber a mesma informação, a informação correta, independente de quando perguntarem ou para qual agente eles perguntarem, né? Então você tem uma equipe de atendimento ali, por exemplo, cada um pode responder de uma maneira, cada um pode dar a entender de alguma maneira. Aqui não, você vai ter uma consistência, vai ser sempre respondida da mesma maneira, se assim você quiser do seu agente, né? Você pode alterar a criatividade e tudo mais, enfim. Segundo ponto, escalabilidade. Então o teu agente ele consegue atender centenas de pessoas simultaneamente, todas recebendo as mesmas informações sem aumentar a tua equipe. E a terceira, especialização, porque o teu agente ele vai se tornar um verdadeiro especialista no teu negócio. Então ele vai conseguir responder perguntas que se você só colocasse ali no ChatGPT não seria possível. Então, alguma dúvida tem aqui da importância da base de conhecimento, ela é a parte mais importante. Porque você colocar informações incorretas no seu agente, não colocar informações no seu agente, pode ter o melhor prompt, pode ter a melhor ferramenta, pode ter o modelo mais avançado no mercado, ele não vai trazer escala para o seu negócio. Tá? Bom, vamos conversar agora um pouco dos tipos de informações que é importante você adicionar na plataforma aqui. Agora que a gente já entendeu a importância da base de conhecimento, vamos ver esses tipos. A boa notícia é que a plataforma ela é extremamente flexível, tá? E ela aceita diversos formatos e a gente vai conhecer os principais aqui. E a gente facilita muito para que você consiga integrar também de uma maneira facilitada os arquivos que você tem. Mas vamos lá.
Texto direto, você vai conseguir digitar ali, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, independente de onde tiver essa informação, você consegue colocar na plataforma ali. A gente vai passar sobre cada uma delas dentro da plataforma, mas é só para você já ter em mente, tá? Então você consegue colocar texto direto ali, você consegue colocar páginas da web, então você coloca a página do seu site, coloca uma landing page, coloca um site institucional, a gente puxa todas essas informações já da página, tá? Manual, enfim, tudo isso que você tiver online, você colocando o link, a gente já puxa a informação, tá? Documentos, então você vai ter arquivo PDF, Word, MD, planilha. A planilha ela não é o melhor formato, tá? Então depois a gente vai debater um pouco mais sobre a eficiência de como você deve subir cada material. Ele vai conseguir ler, mas dependendo da quantidade de informação e tudo mais, é importante você entender também que na base de conhecimento, o seu agente ele não vai ler todas as informações que tem na sua base para responder uma pergunta, certo? Basicamente, ele é um processo matemático, resumindo muito, tá? E ele vai procurar no banco de conhecimento que você colocou as informações informações mais prováveis de terem a ver com a pergunta que foi feita pelo seu cliente. Então, vamos dizer, seu cliente perguntou ali qual que é aqui a política de devolução para produtos eletrônicos. Vamos dizer que tem um manual seu dentro da base de conhecimento. Ele não vai ler o manual inteiro. Ele vai, com uma busca matemática, ele vai buscar ali onde tem um trecho mais provável de ter essa informação. Então ele traz alguns fragmentos de texto que podem ter essa informação ou não. Por isso que é muito importante tratar o material antes de subir também. Mas é só para você ter ciência de que ele não lê tudo antes de responder. Tá? E é por isso que algumas informações que você quer que ele saiba sempre, é melhor você ter no prompt e outras na base de conhecimento. E a gente vai conversar depois quais são esse tipo de informação. Tá bom? Bom, aqui você tem integração com o Notion também, se você já tiver ali a sua empresa conectada no Notion, o teu time, né, costuma fazer a parte de gestão dentro da plataforma, enfim, teus clientes ali já tem algum material no Notion, você faz esse controle com eles por ali, você consegue integrar no Notion ali. Canal do YouTube também, canal, link, tudo isso a gente consegue trazer as informações ali, tendo, né, a parte da legenda no YouTube também a gente traz automaticamente dentro do SA, tá bom? Bom, estratégias para organizar o teu conhecimento. Agora que vocês já entenderam ali os tipos de materiais que a gente consegue automatizar para extrair ali, vamos entender como é que você consegue organizar isso de uma maneira eficiente, tá? Para começar, organizar bem o teu conhecimento é fundamental para você conseguir obter bons resultados. Então pensa nisso como uma biblioteca, né? Se os livros estiverem todos espalhados aleatoriamente, as informações elas não estiverem organizadas, tiverem muita poluição, como eu falei, é uma busca matemática. É uma busca de probabilidade que ele vai trazer ali vetorizada a informação mais provável de ter a ver com a pergunta que você fez, o seu cliente fez. Agora, se tiver muita informação suja, primeiro vai gastar muito, né? Porque ele gasta para procurar essa informação, ele vai gastar muito, vai trazer informações incorretas, vai começar a pender para fazer uma resposta genérica, como a gente viu ali em cima. Tá? Então aqui 4 estratégias que eu recomendo, que é, primeiro, quando você está começando aqui, priorize pela relevância, né? Começa com as informações que são mais solicitadas pelos teus clientes, pelos usuários, né? Pergunta o que os meus clientes ou os clientes do seu cliente, que você vai construir agentes, mais perguntam. Essas são as informações que devem entrar primeiro na base, né? Segunda, organiza por tema, né? Por departamento, por exemplo, você pode criar bases de conhecimento diferente ali, separadas por informações de produto, políticas de devolução, processos de envio, suporte técnico, enfim, aqui eu estou trazendo várias alternativas para você se organizar ali para não ficar tudo na mesma base, porque depois na parte de estágios você vai ver que você consegue acionar bases diferentes em momentos diferentes da conversa para ser mais assertivo, mais barato, enfim, por isso que essa organização é fundamental, tá? Então, beleza. Atualização, galera. É muito importante também. A gente vai ensinar aqui no SA também como você consegue fazer isso de uma maneira automática, né? O seu agente perceber, por exemplo, seu estabelecimento fica aberto até as 19 horas. E aí foi mudado para as 8 horas porque é Natal. Não sei. Se você consegue intervir na conversa ali, o seu cliente vai intervir na conversa e vai falar que é 8 horas. Na sua base de conhecimento está 19 horas. Você interveio na conversa, é 8 horas, você consegue fazer com que o agente identifique isso automaticamente e atualize. Eu vou mostrar como você faz isso, é um pouquinho mais avançado, mas
quando você não tem esse conhecimento técnico para fazer isso automaticamente, é importante que você mantenha as informações atualizadas. Então, se houve mudança em preço de produto, se houve mudança em qualquer ação ali referente à tua base de conhecimento, ao manual, a políticas, é importante que você vá lá e atualize, tá? Outro ponto, a base de conhecimento, né, se o seu agente ele for conversacional, vendas, suporte, onboarding de funcionário, todo agente que for conversacional, qual que é a melhor maneira para você colocar os documentos dentro da base de conhecimento? Com a linguagem que você já espera que ele use, tá? Então aqui, evitar jargões, com exceção se você quer que o seu agente replique esse tipo de jargão, né? Mas no geral, não costuma ser assim, a não ser que você queira trazer muita, né, humanizar demais ali, dependendo do cenário. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Tanto que o melhor formato de subir as informações, não é, independente se for arquivo, página, Notion, YouTube, é que você coloque em formato de perguntas e respostas, porque o seu agente ele é conversacional. O que está acontecendo na conversa? Perguntas e respostas. Tá? Então, fazendo isso, você gera uma previsibilidade de como o agente deve responder, né? Não só o que ele já vai estar na base de conhecimento, mas quando você traz essa perspectiva de colocar em perguntas e respostas, por exemplo, aqui na tua base, você poderia colocar, né, os produtos eles precisam ser devolvidos em até 15 dias com embalagem original, com todos os acessórios. Tá? Tem essa informação ali. Agora, se você colocasse assim, ó, pergunta do cliente qual é a política de devolução para produtos eletrônicos. Embaixo a resposta, nossos produtos, ele já vai entender que ele precisa responder assim quando é feita a pergunta. Lembra quando eu falei que quando ele vai buscar no banco, ele busca de uma maneira mais parecida com o que tem no banco? Se você traz a pergunta já junto no banco, é muito mais provável que ele ache a informação e você também já traz o linguajar, a comunicação que você quer que ele responda. Então, se você quer que ele fale com gíria, você pode simular essas perguntas e respostas e colocar na base de conhecimento com gíria. E aí ele tende, se você quiser no prompt, a responder assim já. Por isso que é muito importante você subir os arquivos em modelos de perguntas e respostas. Não é o mais fácil? Não é o mais fácil, porque você tem que tratar o material. Mas se você tiver a condição de fazer isso, né, de ter alguém na sua equipe, ou se você tem algum material que você joga ali no próprio ChatGPT, no cloud, pede para ele transformar isso em perguntas e respostas para daí você subir o arquivo, vai ser muito melhor. Tá? Então, como eu disse aqui, você tem, por exemplo, um manual. Em vez de você subir o manual direto, o que você pode fazer também, às vezes o manual é gigantesco, né? Agora, se ele não for, você coloca no ChatGPT, pede para ele transformar em perguntas e respostas e você vai ver que seu agente vai responder muito melhor, tá? Então, bom, aqui como eu disse, se organizar o departamento, por departamento ali ou por modelo da base de conhecimento, trincha ela, porque fica melhor para você acionar ela em momentos específicos e eu vou mostrar como depois, tá? Então aqui, preparação dos dados que você tem, o checklist prático. Verifica se as informações estão atualizadas, tá? Evita documentos muito extensos, divide ele, né? Como eu falei, se você prioriza quais são as informações mais importantes que você tem naquele documento, coloca no ChatGPT, transforma em perguntas e respostas, que você já vai ver uma diferença. Pô, é muito material, Vini, precisa fazer tudo de uma vez? Não. Você pode colocar ele já da maneira crua ali, sem tratar, mas também vai fazendo esse processo de aos poucos e transformando em perguntas e respostas, que eu garanto que vai ficar mais barato e vai ficar melhor a resposta, tá? Remove informações confidenciais também. Então, por exemplo, às vezes você tem ali no Notion da sua empresa informações que não devem ser trazidas pelo agente, né? Cuida com esse tipo de informação ali, tá? Simplifica documentos muito formatados, com PDF, com imagem. Ele não vai ler a imagem dentro do PDF, é importante você saber disso também, tá? E dê preferência, como eu disse, a conteúdo textual. O planilha ele não vai conseguir trazer a melhor clareza, porque como eu falei, ele vai fazer uma busca de probabilidade ali dentro. Quando a gente pega uma planilha, a gente formata para um modelo de texto e ele não é o mais assertivo. Nenhuma LLM vai ser, nenhum modelo vai ser, tá? Qualidade é mais importante que quantidade, galera. Não adianta jogar um monte de material ali se o material não estiver muito bem definido, tratado e tudo mais. É importante ele ter essa informação? É importante ele ter essa informação. Mas como eu falei, quanto mais você trabalhar em cima, é muito melhor. Ó, me escuta, galera.
É muito mais importante um agente com um prompt ruim e uma base de conhecimento boa do que um agente com um prompt bom e uma base de conhecimento ruim, tá? Para vocês verem a importância da base de conhecimento. Então, como eu disse aqui para vocês, formato de perguntas e respostas, tá? O exemplo que eu trouxe para vocês. E agora, já que você já entendeu aqui nessa aula, né, como que as bases de conhecimento são importantes para o seu agente, quais formatos você vai conseguir subir dentro da plataforma, como você deve começar a se organizar já, tenho certeza que você já pensando no agente que você quer construir, já começou a identificar mentalmente quais serão os primeiros pontos ali e já começar a preparar. Na próxima aula a gente vai de fato para a plataforma para colocar a mão na massa e ver como é que você vai colocar essas informações dentro do seu agente. Beleza? Então vamos lá, galera, bora para a próxima.